Temos quórum aqui para iniciar a nossa sessão. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Convido em audiência pública para apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Convido aqui o nosso amigo Gilberto Pompilho, Sévulo Nogueira e Alexandre Haddad. Quero aqui cumprimentar nossos amigos da Secretaria, representando a Secretaria de Economia, para os trabalhos, e convido Sévulo Nogueira para a apresentação dos slides. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, deputado Chico, para a apresentação da proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, né, e o Poder Executivo, cumprindo o mandamento constitucional do Estado, né, apresentou, já no dia 30 de abril, a minuta de projeto de lei que está sendo submetida à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, é sumamente importante registrar, né, que a oportunidade de discussão transparente, republicana e democrática da minuta que está sendo, ora, analisada pela Assembleia, né? A apresentação da lei de diretrizes, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, além de cumprir uma obrigação constitucional, né, ela enseja para nós todos, né, que estamos dentro da administração pública do Estado, uma oportunidade, vamos dizer, quase que ímpar, né, no sentido de esclarecer, de divulgar, de melhor fundamentar as propostas e as proposições do Poder Executivo para 2023. Na verdade, a questão fundamental que a LDO suscita na sociedade quando ela é apresentada, né, e o próprio nome já diz, que ela orienta a elaboração do processo orçamentário para o exercício seguinte. Essa é a principal finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela servir de uma orientação no sentido de estabelecer parâmetros macroeconômicos e metas fiscais e também prioridades de governo a serem observadas quando da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Então, o papel fundamental da LDO, embora ela não estabeleça
nenhuma obrigatoriedade, né? Ela é direcionadora, mas, ao mesmo tempo, ela já é um instrumento que o Poder Legislativo possui de delimitar, parametrizar a formulação e elaboração do projeto de lei de orçamento para o exercício seguinte. Essa construção que nós temos hoje no regramento constitucional brasileiro, ela remonta à Constituição de 88, né? E lá na Constituição de 88, no capítulo 5 da Constituição, né, estão estabelecidos os principais instrumentos que devem orientar a gestão pública do orçamento e dos instrumentos de planejamento nacionais. Então, o principal instrumento orientador das políticas públicas, né, é a obrigatoriedade de elaboração, de apresentação de um plano plurianual. Esse plano plurianual contém as principais prioridades para um período de 4 anos. Subordinado a esse plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem por função estabelecer, dentro do período de vigência, quer dizer, de 1 ano, daquelas prioridades elencadas no plano plurianual, quais são aquelas a serem perseguidas no exercício que a LDO está se orientando. Então, no arcabouço constitucional brasileiro, essa tríade compreendida pelo plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, posteriormente, né, num plano mais tático operacional, a lei orçamentária vai definir, em termos de valores e ações e produtos, quais são as metas e grandes entregas que foram definidas como prioridades nas leis de diretrizes orçamentárias e também no plano plurianual. Então, do ponto de vista normativo do arcabouço constitucional, esse foi o desenho definido na Constituição no seu capítulo 5. A nossa lei magna, também estadual, reproduziu exatamente as mesmas orientações já previstas no artigo 165 da Constituição Federal. Já viu que, né? Vou passando um pouco mais rápido, deputado Chico, para não tomar muito tempo da sessão. Tá? Na nossa Constituição Estadual, no seu artigo 110, né, já existe a previsão, né, definindo qual é o caráter da lei de diretrizes orçamentárias que compreenderá, né, as metas e prioridades da administração pública, né, e também, né, o período de entrega dessa lei, né, que será enviado até 10 de abril, como foi nesse ano, né, e devolvido pela Casa Legislativa até o dia 30 de junho de cada exercício, né, no caso de 2022, né, e para o qual a Assembleia terá esse período de 30 de abril até 30 de junho para fazer a análise e aprovação da lei orçamentária, na lei de diretrizes. Né. Nesse arcabouço constitucional que foi instaurado na Constituição de 88, né, com a edição da Lei Complementar 101, ela veio, de certo modo, reforçar e acrescentar novas funções para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além de ser o elo de ligação entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, como está previsto na Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio estabelecer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias também ela é um instrumento de sustentabilidade fiscal. Ela deve assegurar e sinalizar quais são as medidas orientadoras da sustentabilidade fiscal de longo prazo prevista na LDO. Por quê? Porque lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter
a definição, né, sobre equilíbrio de despesas e receitas, né, propostas de limitação de empenho, né, e o controle e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos orçamentários, né. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também, né, isso foi uma grande inovação contida na Lei Complementar 101, deverá conter o anexo de metas fiscais, né, que estabelecerá uma meta de resultado primário nominal e o montante anual previsto, né, para os próximos 3 anos da dívida pública, né, no caso do Estado, né, e também uma questão fundamental, né, que esses demonstrativos de metas, dívida pública, resultado nominal, deverá ser acompanhado de metodologia de cálculo, né, que justifique e apresentem exatamente a fundamentação daqueles resultados que foram perseguidos. Também no artigo 4º está previsto, né, a avaliação do patrimonial do Estado, né, com a origem e aplicação dos recursos obtidos pela alienação dos ativos, né, a avaliação da situação financeira e atuarial dos fundos estaduais de previdência dos servidores públicos, civis e militares, né, e também a estimativa da compensação de renúncia fiscal para os 3 próximos exercícios, né. Então, esse arcabouço previsto na Lei Complementar 101 deu outra significação à LDO, né. Além de ser meramente um elo, né, ela passa a cumprir também uma função adicional para o Poder Legislativo, qual seja, o Poder Legislativo define quais são as metas de resultado nominal e primário, avalia a renúncia de receita que será verificada no ano, avalia os riscos fiscais que poderão afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, avalia a evolução atuarial dos fundos previdenciários. Então, com a Lei Complementar 101, a abrangência, né, daquilo que se pretende com a LDO foi exponencialmente ampliada. Né? Mais uma responsabilidade para o Poder Legislativo, deputado Chico. Quer dizer, que a tecnicidade, né, exigida pela Lei Complementar impõe à sociedade cada vez mais avaliar resultados de maior sustentabilidade fiscal. Né? Então, ao exigir do Poder Executivo a apresentação de todas essas informações, o que se pretende, né, é transparecer à sociedade exatamente quais são os objetivos, não só de cumprimento de resultados e entregas, mas os objetivos fiscais que estão embutidos ou que deverão ser perseguidos pela Lei Orçamentária Anual. Né? Então, dando cumprimento a todos esses regramentos, né, que estão previstas na Lei Complementar 101, o Poder Executivo, né, como tem feito desde 2019, apresentou a proposta, né, de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo avaliada. Né? Então, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 define, né, no seu artigo 4º, quais são as metas e prioridades da administração pública. Aqui eu não vou discorrer sobre elas, deputado, porque existe um rol grande de definições lá de objetivos que estão estabelecidos na lei. Né? Define também a estrutura e a organização dos orçamentos. Né? E também uma questão importante a ser salientada é o seguinte, né, que no processo de aprimoramento da elaboração orçamentária que nós estamos empreendendo dentro do Poder Executivo e alcançando todos os poderes e órgãos autônomos, né, a definição dos demonstrativos e conteúdo da lei orçamentária foi sendo ampliado nesses 3 anos. Né? Então, hoje, já no artigo 16 da própria LDO, já está bem claro quais são os demonstrativos todos que a lei orçamentária deve conter. Qual é o objetivo disso? Como nós sabemos,
o orçamento ele é o principal instrumento de transparência pública. É pelo orçamento que a sociedade pode acompanhar a utilização e a destinação dos recursos que ela contribui. Nesse processo de transparência, todos esses demonstrativos que são obrigatórios, que estão sendo acrescidos ano a ano para dar maior visibilidade da aplicação dos recursos públicos, estão sendo inseridos nessa lei nessa lei de diretrizes, com o objetivo cada vez mais de ampliar tanto a visibilidade quanto a transparência da lei orçamentária. Nesse sentido também, deputado, é importante destacar no sentido da transparência, da definição, da melhor identificação pela sociedade da utilização dos recursos. Nessa lei de diretrizes orçamentárias está sendo exigido que ações que são importantes do ponto de vista da definição, da alocação, dos objetivos a serem alcançados, tenham destinação e formulação específica. Então, como nós sabemos, hoje, dentro do orçamento do Estado, os recursos financiados, as ações, as políticas públicas financiadas pelo Fundo Protege, são aquelas que recebem o maior volume de recursos. Então, nessa lei de diretrizes orçamentárias, nós estamos solicitando que todos os recursos das políticas públicas que utilizam recursos do Fundo Protege tenham identificação própria, quando possível. Então, por exemplo, o programa Mães de Goiás, o programa da Bolsa Educação da Secretaria de Estado da Educação, todos esses programas terão ações próprias. Para quê? Para que a sociedade possa identificar, possa acompanhar e possa verificar qual é a utilização desse recurso que é destinado a combate de desigualdade e vulnerabilidade, como é que estão sendo utilizados. Além de destinação específica para os programas do Fundo Protege, nós definimos que, na lei orçamentária, nós vamos definir despesas, ações para alguns tipos de despesas que estão aqui elencadas nesse artigo 17, que está aqui na transparência, tá certo? Também no sentido de aumentar o conteúdo da lei orçamentária anual, deputado, a lei de diretrizes orçamentárias já exigiu que a mensagem que encaminhe o projeto de lei ela tenha demonstrativos e avaliações de uma série de medidas que serão implementadas ao longo do ano. Então, nesse ofício mensagem que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresenta, lá deverão estar bem claro pelo Poder Executivo quais são as avaliações da necessidade de financiamento do Tesouro, os resultados primários e nominais a serem perseguidos no exercício seguinte, os parâmetros e a metodologia de cálculo dos resultados primários. Então, uma série de explicações que o Poder Executivo deve ao Legislativo e à sociedade, fortalecendo essa relação de democracia e republicano que é característica do processo orçamentário. Então, nesse período de 2, 3 anos que nós estamos dentro da Secretaria de Economia, além de fortalecer os processos técnicos de elaboração orçamentária, os mecanismos de transparência e de solidez técnica estão sendo reforçados. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz isso como uma das grandes marcas nesses 2, 3 anos de governo Caiado. Bem, eu vou passando um pouco aqui para destacar questões importantes, deputado Chico. Eu não sei quanto tempo eu tenho disponível para a apresentação. Aí o senhor vai abrir os questionamentos. Tá. Mais 10 minutos, depois nós vamos abrir o obrigado. Questionamento. Bem, então, já que eu tenho 10 minutos, eu gostaria de apresentar os principais metas fiscais que estão definidas na LDO.
A apresentação está disponível, deputado, nós já enviamos para cá, né? E qualquer outra pergunta que surja, nós estamos à disposição. Né? Então, para apresentar os principais metas fiscais de 2023, né, eu gostaria de iniciar primeiro o seguinte, né? Uma das principais funções da LDO é a apresentação das metas fiscais para o exercício seguinte. Quais são essas metas fiscais? Primeiro, a meta de resultado primário, que é a diferença entre receita e despesa primária, e a meta de resultado nominal, que inclui também o pagamento do serviço da dívida. Para a definição dessas metas de resultado primário, que avalia receitas e despesas, os parâmetros macroeconômicos fundamentais são a avaliação do crescimento do PIB e taxa de câmbio e taxa de juros. Também taxa de inflação. Esses parâmetros macroeconômicos, dado o contexto macroeconômico hoje que o Estado vive, né, o Brasil e o mundo também, abalado pela crise do Covid-19, abalado pela guerra na Rússia e a invasão russa da Ucrânia, afetou enormemente esses parâmetros e as expectativas. Né? Então, nós vemos um mundo hoje com crescente expectativa de crescimento da inflação, que não é um fenômeno nacional. Nós temos hoje uma aceleração mundial da inflação, causado pela crise de suprimentos do Covid-19 e também, obviamente, pelo reflexo, né, nas cadeias produtivas da invasão da Rússia na Ucrânia, que afetou a oferta de fertilizantes, cereais e assim por diante. Né? Então, a perspectiva de persistência de um choque inflacionário para os próximos 3 anos é real e os principais organismos internacionais, como a OCDE, Banco Mundial, o FMI, apontam que esse repique inflacionário ele só deve arrefecer após 2024. Né? Então, nesse cenário de incerteza e instabilidade, fazer a projeção do resultado primário, receitas e despesas, não é uma tarefa simples. Primeiro, né, nós temos que ter uma abordagem muito conservadora, primeiro, para não superestimar o crescimento das receitas, né, e também incluir tudo aquilo de despesa que possa vir a acontecer. Né? Então, a nossa orientação em termos de elaboração de cenários macroeconômicos, né, é sempre olhar para aquilo que o Banco Central está apontando como cenário econômico mais provável. O cenário econômico mais provável, de acordo com o Banco Central, é fornecido semanalmente na elaboração do relatório Focus, que ele divulga toda segunda-feira pela manhã. E esse relatório, a cada semana, nós fazemos a avaliação desses parâmetros e fazemos as projeções de receitas e despesas com base nesses novos parâmetros. Né? Para a elaboração do PLDO 23, a data de corte dos parâmetros macroeconômicos foi o dia 25/2, já há 2 meses atrás. Né? De lá para cá, o cenário econômico mudou substantivamente. Né? Então, já sabendo que em fevereiro era muito difícil acertar qual seria a projeção de um mês à frente. Né? E essa instabilidade vai marcar todo esse ano de 2022. Né? Então, é por isso que, durante a elaboração da lei orçamentária de 23, todos esses parâmetros de receita e despesa serão revistos e apresentadas novas metas de resultado primário e nominal que estejam mais de acordo, mais, condizentes com o cenário macroeconômico previsto lá para final de 2022, que deve prevalecer em 2023. Né? Então, sendo mais resumido, né, e para apresentar a mensagem principal, eu vou aqui destacar, né, o cenário macroeconômico projetado para 21, 22, 23, 24, né, prevê, né, nesse cenário de 21, o Estado já apresentou um superávit primário em 21 de 2,12 bi. Não, desculpe, 3,3 bi, né? Resultado primário. O resultado nominal foi positivo em 2,12. Né?
como nós estamos sendo conservadores em relação ao resultado primário, né, nós projetamos 2023, 24 e 25, né, 1,2 resultado primário, 0,5 de resultado nominal. 2,36 de resultado nominal primário em 24, 1,7 de resultado nominal. Né? Isso eu gostaria de frisar, deputado Chico Cagere, que nessa projeção de resultado nominal, tá, que já incorpora o pagamento do serviço da dívida, já estão computados a volta do pagamento do serviço da dívida, que foi suspenso durante esses 2 últimos anos, né? E com o ingresso do plano de recuperação fiscal, do regime de recuperação fiscal, o Estado passará a pagar, a partir de 23, as parcelas da dívida. Né? Então, nessa projeção de resultado primário, de nominal, já estamos incorporando o pagamento do serviço da dívida integral de acordo com o plano de recuperação fiscal. Né? É exatamente essa a finalidade do plano, né? Quer dizer, criar a possibilidade que o Estado volte a pagar de uma forma saudável o serviço da sua dívida. Né? Não de deixar de pagar, mas de voltar a pagar de uma forma escalonada, alongando o serviço da dívida ao longo do tempo. Né? No quadro da previsão das renúncias, né, também está apresentado, né, no projeto de lei. Os riscos fiscais, aí eu gostaria de fazer um alerta, né, que os últimos anos o Estado acumulou um volume de passivos, né, tanto sejam de ordem tributárias quanto cíveis, né, que nós avaliamos hoje, esse passivo hoje, da ordem de 37 bi, né, e que isso, de algum modo, em algum momento, deve afetar as contas do Estado. Né? Então, é uma questão que o Poder Legislativo e os órgãos de controle, TCE, Ministério Público, devem, e o Poder Executivo, obviamente, vão enfrentar isso ao longo do tempo. Né? Essas dívidas, esses passivos todos, quais são? São aqueles gerados pelos programas Fomentar e Produzir. Dívidas trabalhistas oriundas do processo de privatização da CELG, né, e demais demandas e litígios decorrentes do processo de desestatização que o Estado enfrentou. Né. Então, hoje, potencialmente, nós temos aí uma afetação no futuro de possíveis contendas jurídicas, né, que devem ser enfrentadas pelo Estado, da ordem de 37 bilhões. Né. Esse é um fator preocupante e é por isso que a LDO é um instrumento de transparência, que ela não pode apenas dizer que a situação está indo muito bem. Existem problemas a serem enfrentados. Né? E a responsabilidade fiscal, a sustentabilidade, deve, em algum momento, incorporar a possibilidade da condenação ou da perda, né, dessas contendas que o Estado deve estar preparado para saudá-las. Né? Então, deputado Chico, eu agradeço enormemente a oportunidade de vir aqui à Assembleia Legislativa do Estado, eu agradeço a oportunidade de fazer uma apresentação breve da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto de lei, e quero dizer que a Secretaria de Economia agradece enormemente essa oportunidade de apresentação democrática dessas propostas que são fundamentais para o Estado de Goiás. Eu que agradeço, né? E vou abrir aqui para, se algum colega deputado queiram fazer algum questionamento. Nós estamos aqui para o técnico aqui da nossa Secretaria de Economia está dando os esclarecimentos. Já foi mostrado aqui, né, todos os dados, números, e fica aberto a palavra. Tá, não há nenhum deputado que queira fazer algum questionamento. O Henrique, tudo bem? Então, passo ao
Sévolo para que possa estar fazendo as considerações finais e dar mais detalhes aqui para os colegas amigos aí. Deputado, como eu já falei, né, eu agradeço, em nome da secretária Cristiane Schmidt, a oportunidade, em nome do próprio governador, né, de estar vindo aqui à Assembleia Legislativa apresentar o projeto de lei orçamentária, de diretriz orçamentária, né, porque, como instrumento democrático, as leis orçamentárias, seja o plano plurianual, a lei de diretriz ou o orçamento, são as leis fundamentais que constroem a democracia. Então, nós sabemos que o processo democrático ele se consolida a partir dessas leis fundamentais que orientam a alocação de recursos, direcionam quem são os beneficiários dos recursos públicos que são arrecadados. Então, mais uma vez, enfatizo a oportunidade ímpar de estar vindo aqui à Assembleia. Obrigado. Deputado Henrique. Boa tarde. Cumprimento a todos. Não sou membro da comissão, mas eu gostaria só de pegar depois uma cópia do material para poder dar uma lida e agradeço a explicação dos senhores. Muito obrigado. Quero agradecer ao Sévolo, ao Gilberto e ao Alexandre, né? Levar um abraço lá para a nossa secretária Cristiane Schmidt e parabenizar pelo trabalho juntamente com toda a sua equipe. Parabenizar o nosso governador Ronaldo Caiado, que está botando o nosso Estado em dias, né? Acertando as nossas contas públicas. E é isso que a população de Goiás quer e esperou por tanto tempo, né? E o governador vem honrando os seus compromissos. E isso é uma coisa nobre para todos nós. Nós fazendo parte desse governo aqui na Assembleia, fica muito feliz e só temos a agradecer. Parabéns a todos. Não havendo mais nada na pauta, nós declaramos encerrada a sessão e convidamos os deputados para que possamos ir ao plenário às 15 horas para estar a nossa sessão, né, Henrique? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e muito obrigado.